Nós fomos enganados. Não somos filhos de Deus, sem o resultado de uma simples evolução. Fomos criados, projetados e escravizados. Dizem que Deus criou o homem do pó da terra, mas séculos antes, os textos sumérios já falavam dos Anunnaki, seres que vieram das estrelas. O homem foi moldado a partir do barro e da própria essência genética desses seres. Coincidências são inconvenientes demais para serem ignoradas. Os Anunnaki não nos criaram por amor. Eles nos fizeram para trabalhar, para servir. Segundo as tábuas sumérias, esses deuses precisavam de ouro e recursos. Eles modificaram os primatas da Terra para transformá-los em escravos inteligentes. Parece familiar? A Bíblia traduziu isso como dominar a Terra, mas na verdade era um mandato para obedecer e extrair tudo o que eles quisessem. E quando os humanos se rebelaram, os Anunnaki se frustraram. O dilúvio universal não foi um castigo pelo pecado, mas uma tentativa de apagar sua criação fracassar. Isso também está no Gênesis, mas disfarçado como justiça divina. Hoje, a genética moderna revela genes órfãos em nosso DNA, segmentos que não têm origem natural. Quem os colocou ali? E por quê? O relato sumério descreve esses seres como deuses alados que desceram em veículos brilhantes. A Bíblia não é um livro sagrado, mas um manual alterado para esconder nossa verdadeira história. Fomos criados por seres que nos veem como ferramentas. E o pior de tudo, há indícios de que eles nunca foram embora. Eles estão esperando. Quando retornarem, não virão como salvadores. Fala galera, aqui é o Vini do Pan Podcast, terçou com Pan, ufologicamente. E hoje o Rota X está aqui comigo, né? Isso aí. O Marco, o Ed, o seu Jorge, a avó da experiência está aqui com a gente. E hoje o assunto é linha do tempo ufológica, galera. Hoje o papo vai ser maneiro, tem umas perguntinhas aqui legais, uns tópicos, na verdade, e a gente vai debater aqui todo mundo. Galera, se inscreva no canal, dá aquele like, compartilha pra geral. Quem não é membro ainda do canal do Pan Podcast, essa é a hora também. Quem quiser mandar um superchat também. Opa, calma aí, ó. Só acontece aqui. Ao vivo é assim. Eu parei onde? No membro, né? Ao vivo é assim, não tem jeito. Então é isso, galera. Vamos começar agora. Compartilha geral. Compartilha geral. Eu vou começar pelo tópico aqui, que é um tópico interessante. Como é uma linha do tempo ufológica, então nada melhor do que a gente começar por Enoque. Né? Só no começo, né? Então vou fazer a pergunta aqui. Vamos lá. Qual a associação do profeta Enoque com a ufologia? Aonde que a história de Enoque se linka com a ufologia? E aí? Como é que começa isso aí? Então, cada um fala um pouco. Lembrando que Enoque é o quê? São quantos mil anos atrás? O Enoque, ele é 3 mil anos atrás? Avô do Noé, pra tu ver. É uns 3 mil anos atrás por aí? Avô do Noé. Não, bisavô. O avô é Matusalém. Porra! Não, o pai do Noé é Lameque, o avô é Matusalém e o bisavô é Enoque. Eu nem sei essa cronologia. Né? Eu tenho ela. Eu tinha visto ao contrário, mas que confunde mesmo, né? Não, mas é isso. Entendeu? Então, olha só. Então, voltando à parte do Enoque. Por que é interessante? Porque realmente tem tudo a ver com ufologia. Por quê? Ele, também tem o Elias, foram levados, né? Tá lá como se fosse pelo Miguel, em carruagens de fogo, né? Mas muitos estudiosos dizem até que foram pelos próprios extraterrestres mesmo. Entendeu? Então, ele já começa aí, né? Porque foram levados, não morreram, e dizem que vão voltar, né? Nos e o Enoque tá vivo até hoje, então. Vivo até hoje e vai voltar e vai ajudar a julgar os ímpios. Será que ele tá congelado? Creio que não, essa hora deve estar lá. Tanto ele quanto Elias foram transladados, né? Eles foram levados em corpo físico ao Altíssimo. Deus, né? Não morreram, né? Ao Altíssimo. E eles precisam, é uma profecia que eles têm que passar pelo processo da morte. O mundo ele não completa o ciclo deles enquanto os dois não morrerem. E não tem uma história que eu já não sei se é verdade, que eles vão, quando eles voltarem pra cá pra Terra, as autoridades vão falar que não são extraterrestres, que são pessoas mais e tal, e eles vão começar a jogar as pragas. Não tem um lance desse? E aí vão conseguir matar eles, aí vai começar o apocalipse. Não é um lance desse? Exatamente. O apocalipse só começa depois que eles aparecerem, que eles retornarem, né? É possível até que eles estejam entre a gente. Passeando por aí, já sabe, preparando. Né? Porque o cenário mundial hoje em dia tá muito próximo de alguma coisa, né? De um fim, né? De um apocalipse. Então, se essa profecia for real, então a gente poderia já estar caminhando pela Terra, passando com qualquer um de nós aqui. Não, interessante. E, e aquele lance da carruagem de fogo?
Óbvio, né? Foi um disco voador. Deve ser aquele clássico laranja que a gente vê. Provavelmente, né? E aí foi o que ele conseguiu, na época, identificar o que ele viu. A gente comentou sobre isso, Né? quando tava lá. Carruagem de fogo. Ele viu um disco voador, mas ele encarou como uma carruagem, que era o único meio de transporte para ele. Exatamente. Não E só tinha o meio de luz. transporte, como também a única referência que ele tinha. Porque É a única hoje referência que ele gente- tinha. Hoje a gente vê qualquer objeto no céu, você tem N referências. Tem um helicóptero, tem um jato, tem um drone, tem várias coisas que você pode separar e falar, olha, eu vi isso, tinha asa, não tinha luzinha. E ele, qual era a referência que ele tinha? Era Carruagem, a única coisa, o único meio de transporte, não tinha mais nada. Era esse, carruagem, não tinha outro. Uhum. Né? Ele, Enoque, como o Ezequiel. Sim. O Ezequiel a gente vai falar O Ezequiel ele era... outro profeta também, que também teve uma visão ufológica. A gente vai falar Depois a gente fala dele, então, né? Sim. Mas assim, hoje em dia a gente já pode falar que é UFO, né? Disco voador. A gente sabe o que é um disco voador, né? Sim. Então a gente fala que viu um disco voador. Então, Ou um OVNI. Porque, na verdade, eu até linkei aqui, dentro desse pergunta, tem uns tópicos. Por exemplo, a pergunta é o que linka, né? O Enoque à ufologia, né? Então, o que linka? As viagens celestes. Sim. A viagem celeste. Essa é a primeiro tópico. Ele saiu, né? Ele foi levado. Aí, hoje a gente usa como o quê? Como Abdução. Abdução. Justamente. Foi uma abdução, Porque né? é uma abdução. Sim. A Bíblia usa lá como arrebatamento, sei lá. Aí, Por quê? Porque o termo é um sequestro. Sim. A palavra seria você está arrancando sem querer do local. Você está sendo Tá sendo retirado. retirado dali, né? E levado para algum lugar. Esse é um dos links. Esse foi levado por essa carruagem, como uma abdução, que hoje a gente usa o termo abdução, mas ele foi transladado, sei lá. Mas ele chegou a voltar, depois foi de vez, não foi? Não teve um lance desse? Foi. Porque ele não conta que ele viu o sistema solar, que ele falou das pedras coloridas. Ele descreveu certinho o sistema solar, Sim. sem antes a gente saber o que era, como era. Exatamente. Não é? Não só o sistema solar, como depois o que ele viu lá. Um local, né? Com celestial, tipo que não era Terra, era a gente nem sabe. E agora eu fico imaginando, pra gente seria uma coisa absurda. A gente... Algo muito estranho acabou de acontecer nesse momento. Alguém fala o meu nome, Marco. Veja esse trecho de novo. Nós somos da Rota X e qualquer fenômeno deve ser investigado. Tipo que não era Terra, era a gente nem sabe. E agora eu fico imaginando, pra gente seria uma coisa absurda. A gente vê isso hoje. Tu imagina na época dele que não tinha nada. Nada. A maior tecnologia deles devia ser o quê? A carroça. Sim, isso. Não, e também Catapulta, não sei se tinha nessa época já. Não tinha catapulta não era ainda, eu algo acho. tão exclusivo dos hebreus. Né? O próprio Gilgamesh foi levado por 2 anjos. Porque aí tem Ao céu. outras civilizações. Ele né? viu que a Será Terra... que ele viu um humanoide? Viu, de repente, aqueles nórdicos? Pra poder, de repente, não ter aquele choque? Porque ele, no momento, eu acho que ele falou, descreveu como é que eram os anjos, né? Não. Porque se ele tivesse visto um Grey, ele ia falar, ia ficar assustado, ia falar. Poxa, eu vi um ser com olho preto, verde, cinza, eu não sei, com um bração, 3 dedos. Olha, sabe quem fez uma descrição muito boa? Foi o Maomé. O Maomé, quando ele foi... Antes dele criar o islamismo, ele entrou numa gruta, aí chegou lá, ele foi abordado por uma energia, uma entidade. Que ela apareceu, a gruta tinha uma saída para o céu, ele apareceu no horizonte, desceu e era a luz e foi transformando em um corpo físico para ele. E se apresentou como Miguel. Aí passou o conhecimento do Islã para Maomé. Então, o que eu estava falando, existem várias citações, livros antigos, religiosos ou não, que citam esses seres se comunicando com pessoas, né? Algumas pessoas específicas. A gente estava falando de Noé, Enoque. Se você pegar ali até a Noé, o ser humano não era o ser humano que a gente conhece hoje. Porque Matusalém, esses caras viviam muito tempo, era 500 anos, 900 anos, a estrutura física deles era diferente, então até a Arca de Noé, o próprio Noé, ele era diferente. Sim. Ele já nasceu diferente. Ele, para ter uma ideia, ele não foi uma concepção normal, foi imaculada. Ele não tem um pai humano. O Noé. Lembrou um pouco de Jesus, né? Não tem. Lembrou um pouco de Jesus, né? E vai lembrar outros também.
Será que foi inseminação também? Provavelmente. Então, é uma ideia que bate muito com a ufologia, né? Esse lance de seres híbridos, né? Meio ET, meio humano. Isso veio desde aquela época. Então, até Noé, a humanidade, o ser humano não era esse ser humano que a gente conhece hoje em dia. Eles tiveram que varrer essa galera para construir. Tanto é que os filhos de Noé eram menores que ele. Não tinha a mesma proporção física dele. Entendi. Ou seja, viviam menos também, né? Viviam menos, claro. Não, aí foi totalmente diferente. A linhagem de Noé foi totalmente... É a linhagem que a gente segue hoje. Pra tu ver que houve uma mudança muito abrupta ali na... Drástica, né? Entendeu? Sabe o que eu tô pensando? Pode falar, concluir, depois e detalhe, não foi só um dilúvio. A ciência já detectou 40 dilúvios. Sério? Através das erosões, estudos geológicos, 40 dilúvios. Será que teve 40 resets? E eu ainda acho que não matou todos os gigantes, não. Eu acho que não tem ainda. Será que tem? Será que é intraterreno? Tá embaixo da terra? Ué, tu vê que, por exemplo, a gente lançou um vídeo semana passada falando, né, puxando, linkando uma coisa com a outra, o caboclo d'água. Ele pode ser uma experiência extraterrestre. O Saci, o Curupira, o Caipora, são entidades, energias que elas vivem em 2 mundos paralelos. O mundo espiritual, a dimensão paralela e o nosso mundo. Tanto é que eles se tornam físicos também. O mundo espiritual acho que é o 4D, né? 4ª dimensão. Seria, ou além disso. Ou a 5ª. Ou além disso. Ou além, Mas só parece, né? Porque estão sempre associados a uma luz que desce, né? A Mãe do Ouro, né? Sempre descendo do céu. Sempre descendo do céu. Então, a gente... Quem é da mata, quem vive no interior, né, do Brasil, sempre vai falar a Mãe do Ouro e tal, não sei o quê. Sempre vai associar esses seres elementais às energias que vêm do céu. Isso vem desde a história. Né? Desde sempre, Desde sempre. Dizem também que as pirâmides, no caso, foram construídas para manter também certos conhecimentos que ficaram lá até hoje, inclusive subterrâneo. Tem locais, né, que na própria pirâmide, as 3 principais, principalmente a de Gizé, sim, também, que tem muitos conhecimentos ali, inclusive até conhecimentos da antiguidade mesmo. Só que foi feita para que eles já sabiam o que aconteceu no lance do dilúvio. Muita coisa ficou lá. Não destruiu, né? Já sabiam o que ia acontecer, né? Não ia, exatamente. Para não destruir. Será que será que foi feito para não destruir mesmo, que o senhor falou? Sim, justamente. Para guardar? Sim, para guardar. Tem muita coisa ali. Caramba, interessante. Você falando isso aí, você vê. Toda nosso conhecimento, não nosso conhecimento, o que a gente tem aqui, que a gente está fazendo, está aqui. Se isso aqui der defeito. Se o telefone quebrar, né? Perdeu. É isso que eu falo. Aí, isso que tem hoje tem as nuvens, tá? Tudo bem, tu salva lá. Não, mas assim, você não consegue guardar. Uma vez eu vi uma entrevista do Jô Soares, assim que o CD começou a aparecer. Eu gostava muito de ver o Jô Soares, que ele é muito inteligente. Os entrevistados dele também era bastante inteligente, então tinha bastante conteúdo. E logo assim que o CD começou a aparecer no mercado, né? Principalmente no Brasil, porque quando chega aqui, lá fora já está bem antigamente era assim. Hoje já está bem menos. Aí ele falou, olha só, que aí o CD veio substituir o vinil, lembra? Foi, né? Mas o vinil era como? Era prensado. Tudo bem, podia quebrar aquela coisa toda. Mas a música ficava agarrada ali. O CD é gravado num disco de plástico, mas com aquela película, né? Aí ele mostrou, ele falou assim, você tá vendo isso aqui? Aí ele pegou um vinil e falou, esse vinil aqui tem mais de 30 anos. Esse CD aqui não vai durar 2 anos. Dura pouco, pega mofo. Pega mofo, fura. Ele dá um fungo. Então, aí tu imagina, eles fizeram um teste com esse negócio de máquina do tempo, cápsula do tempo. Cápsula do tempo. De você gravar as coisas e guardar para futuramente, lá daqui a 20, 30, 50, 100 anos, pegar. Assim. Mas como é que tu guarda isso? Tu guardar no CD não vai. Primeiro também, não saber se vai ter tecnologia para poder ler aquilo ali. Vai perder. Mas aí ele estava falando das pedras. De repente eles fizeram na pedra e deixando informações ali que depois, no futuro, como é hoje, a gente consegue extrair, que é sabendo que aquilo a água pode tampar tudo e quando descer vai estar lá, né? Não vai destruir. É interessante.
Uma coisa que eu ia falar também, você falou, né? Sobre, se o telefone ficar ruim, perde tudo. Só que tem algo muito pior. Se acabar a energia, acabou. Não tem mais nada. A gente é muito dependente hoje do GPS também, né? Da internet. Se tiver um dilúvio, vai pegar água ou pegar fogo no papel e vai perder tudo. Todas as documentações, vai queimar HD, vai queimar telefone, vai queimar tudo. A gente volta na idade da pedra em 2 dias. Em 1 dia ou 2 dias. Sim. Zero. O conhecimento Zero. é perdido Zero. ali no... Zero. E uma geração tu perde tudo. Passa uma geração você não sabe nada mais. Tinha um colapso na internet. Aí eu pergunto, será que de repente tinha algum tipo de tecnologia também na época assim das pirâmides e tal? Claro, então de Enoch e a gente perdeu muita coisa? Sim. De repente tinha painéis digitais e tal, tudo, só que perdeu tudo e voltou pro Idade da Pedra. Não pode estar ali. Imagina, aí morre todos os cientistas da época, os caras brabos, e queimou tudo e não tem nada em... Tem muita coisa. Não, mas pode estar ali e nós Muita não construção conseguimos extrair a informação. Tem isso também. Não, tem isso também. Mas de repente deviam ter papiros, ou então papéis, alguma coisa. Perder Biblioteca de Alexandria. Aquilo ali queimou Foi tudo. destruída. De propósito. Devia ter muita coisa bizarra ali. Muita. Ela foi destruída. Eu acho que até no Vaticano tem, tá? Muita Com coisa certeza. ainda. Tem. Então, voltando na parte do Enoch que tava falando, existe um historiador, ele é até árabe, que diz que ajudou a criar as pirâmides. Foi o tal do Surit, que é o próprio Enoch. Só que Enoch é o termo mais assim, para hebraico, né? O Surit é o termo mais. São as mesmas pessoas, é o mesmo cara. Entendi. E foi criado para isso mesmo, para guardar o conhecimento ali da humanidade. Informação. Porque sabia que ia ter muita coisa. Tu vê que aqueles pergaminhos que foram achados em Nag Hammadi, em 45, Um curral. pô, só ficou daquele jeito porque ninguém pegou, ninguém Exatamente, viu. Né? Quando descobriram, tinha uma biblioteca ali, tinha evangelhos perdidos ali, trouxe uma informação totalmente relevante e que o Vaticano não aceitou. Não aceitou. Hoje está como apócrifo ainda. Apócrifo, exatamente. Mas eles tinham tecnologia, se bobear até acima do que a nossa. Quer ver? Por quê? O Pode ser. Gilgamesh mesmo, ele ia num local que tinha tipo uma tela que era uma tela falante, como se fosse um ser vivo que comunicava com o Gilgamesh. Se você ler a epopeia de Gilgamesh, fala sobre isso. Gilgamesh já é sumério, né? É, sumério. Então, os sumérios... E é até mais antigo. Os sumérios, ele assim, é muito rico, né? Assim, eles começaram com tudo. Com astronomia, matemática. A primeira escrita foi sumério. Foi cuneiforme, aquela cunha, né? Em forma de a surra de vara, tem criança, começou com eles. Tudo, até repositório. A surra de vara? Sério? Sério. Foi os sumérios que criaram isso. Criaram várias leis. Caramba, interessante. Sério. Você não sabia, não? Churrasco, foram com eles. Churrasco? Cerveja. Já tinha cerveja na época? Na verdade, foram os sumérios? Os deuses deles que passaram conhecimento. Como foi e a cerveja veio do trigo, que o trigo não era terra. São deles. São os sumérios. A agricultura começou com eles. Tudo, eles ensinaram com a agricultura. Agora, sabe quem na verdade passou com ele? Agora eu vou. Olha como é que tudo tá em tudo. Isso tem a ver até com o lance do Enoch, que começou a história aqui. Tá, como tá Só te cortar um pouquinho rapidinho. Claro. Pô, a cerveja é tão boa que os caras trouxeram de outro planeta. Vai vir beber aqui, né? Vai beber daqui, mano. Foi, não, vou ficar sem cerveja, não, pô. Deles, né? Que doideira, cara. Eu acho que chegaram assim, pô, vou dar uma moral pra esse povinho aí. Libera essa parada aí pra eles. Só a cerveja, pra eles, Não, não vou, não. Inclusive, nas escrituras cuneiformes da Suméria, fala que os deuses deles, que no caso eram os Anunnakis, eles adoravam chegar perto quando o ser humano tava fazendo churrasquinho. Eles ficavam doidos com o cheirinho do churrasco. Isso tá na história, Sério? Né? Sério. Então o brasileiro tem muito desse porque na verdade a gente tá falando de churrasco, mas o termo não é esse, né? Não, eles queimavam carne, pra fazer uma tipo conferência. Mas naquela época tinha que ser assim, não tinha fogão naquela época, né? Exatamente. Não tinha outro jeito, lá né? que começou a cerveja. O vinho também começou lá. Ah, é? Claro. Mas o vinho é daqui mesmo. Será que é daqui? Não, é um personagem que foi muito esperado de Gilgamesh. É de lá também? O vinho não é daqui? Claro, não, da Suméria. É meio que sagrado, né? Parada, né? Bebida sagrada e tal. Quer ver um personagem que é muito esperado? Caramba, não sabia. Inspirado na Suméria? O Conan. Sério? O Conan é o Gilgamesh. Que isso? Por isso que ele é tudo grandão, fortão. Ele é um acadiano. Ele é Suméria. Acadiano? Ele é sumeriano, não é? Porque os sumérios... Ó, Sumério da Suméria. Da Acádia. Não, isso. Então, porque a Suméria... A Suméria, a Acádia era contemporâneo do Sumério, mas assim, era... Um pouco depois. Aí... ele era acadiano, ele não era sumeriano. Não, então, mas é tido como o Conan. Então, mas é tido como sumério, né? Sim. A inspiração do sumério, porque o sumério não existiu. É uma cidade fictícia. Mas tu vê, Ciméria,
pra Suméria, né? Tá óbvio aí que tem uma referência rápida. Foi ali na Mesopotâmia, porque né? tudo ali. Exatamente. A Mesopotâmia. Posso só cortar rapidinho? Uhum. A gente fez uma meta aqui só pra testar, né? Pra bater essa meta que a gente nunca bateu. A gente botava 5, 10 e nunca completava. A gente fez uma meta de um superchat. Aí a Chames, ela fez um superchat aqui de R$5. Aê. Aê. Deixa eu ver se ela botou alguma coisa aqui. Rota X, manda muito bem. Também no quesito ufologia. Manda pra caramba mesmo. Os caras são bravos na ufologia. Vamos voltar, desculpa aí, gente. Tinha que ler. Começou na ufologia, Não, né? detalhe, isso tem a ver também com o Enoque, porque no Enoque também fala dos seres, eles chamavam de no caso, os vigilantes, na verdade, né? Os watchers, né? Os watchers, exato, termo inglês. Eles usavam esse termo. Uhum. E eles que passaram conhecimento pro ser humano, pro terráqueo normal, homens igual a gente, homo sapiens, conhecimento de construção, plantação, magia, matemática. Ou seja, isso tudo, de repente, deu um up de, tipo assim, exemplo, 1000 anos. Sim, nós Exatamente, estávamos, tipo que... Na verdade, Não viver, né? Incomodou, animal, muita né? coisa que tu vê na Bíblia é meio cópia dos sumérios. Exatamente. Entendeu? É. Muita coisa. Principalmente a parte do Gênesis. Totalmente. Totalmente. Que o Gênesis foi 560 AC, que eles pegaram aquela parte ali da criação. Se quiser, tipo, uma repaginada só. Repaginou, justamente. Não, os babilônios que vieram depois dos sumérios, muito depois. Não é verdade? Quer dizer, eles já tinham conhecimento da criação de tudo mais. No caso, os judeus, quando eles foram exilados, aquela coisa lá na Babilônia, eles pegaram esse conhecimento da parte voltada à criação e algumas coisas mais ali. Uhum. Entendeu? Não tô falando da parte de Abraão pra cá, não. Tô falando um pouquinho antes. Entendeu? Pegaram, claro, de uma forma até bacana, que sempre fizeram muito bem, usaram muita coisa em forma de simbolismo também, né? Não, mas então, Júnior. Da árvore da vida. Júnior, mas olha só. Nessa época, antes, o povo não era judeu, era hebreu. Sim. Judeu vem de uma das 12 tribos. Claro, Aí o que acontece? Tudo começou com quem? Abraão. Abraão vem de Ur. Capital da Suméria. Capital da Suméria. Justamente. Era Entendeu? sumeriano. Então tudo nasceu lá. Tudo nasceu ali. Exatamente. Né? E Que é eram o todos berço, né? Não existia judeu. Eram todos politeístas, É. inclusive o próprio Abraão. Vários deuses. né? Depois ele ouviu uma voz. Abraão. Eu sou Agora É. você está falando da Bíblia, Abraão, Isso tá? é Bíblia, mas mas como você falou aí, Suméria como antes. você falou aí que isso foi compilado de uma outra, porque a epopeia de Gilgamesh, se você pegar toda ela e ler, você leu ela, né? Eu tenho esse livro também. Se você pegar ela, você vê que principalmente o Êxodo, a parte do dilúvio ali que fala, tem lá na epopeia de Gilgamesh. Sim, E, inclusive, exatamente. o Noé, Tem. o Noé tem um Noé Tem. E Que na verdade é outro nome. claro, É o Tinash-Pitim. é o Shinapitim, Esse que é o Noé verdadeiro. que é o Noé. Oxnai, como é que é o nome? O Noé O Tinash-Pitim. da epopeia de Gilgamesh. Sim. Tu tá vendo que uma coisa olha só, foi detalhe, tudo puxado uma linkada, dali. Noé, esse termo você foi depois de agora, Uhum. fizeram, Os cristãos que cristão e criaram. tal. Isso era o Tinash-Pitim. São os mesmos personagens com outros Com outro nome. O que acontece? O que acontece com Noé? Mas será que de repente foi uma adaptação ou então foi só pra poder facilitar a comunicação das pessoas daquela língua? Também, né? Assim, mas foi. Tem muitos segredos lá pra Igual Jesus. Jesus é Yeshua. Yeshua. Sim. Aí virou pra gente Jesus. Porque Não é ou não? virou Tem lógica ou não? latino, Por né? causa do latim, Por causa do latino. Porque J nem existe. Não, Nem Jota existe não hebraico, existe, né? nem no aramaico. Entendeu? Nem no aramaico. Aí o que acontece? Quando Noé recebeu aquela não é bem notícia, a informação de que ia ter um dilúvio, que ele para fazer a arca, aquela coisa toda, né? Sim. Que na Aí, verdade foi o Tinash-Pitim, na verdade. Não, então, mas como é que é a história do... Posso só cortar de novo? Rapidinho. Pode. Claro. Galera, eu fiz uma outra meta aqui de superchat. A gente já conseguiu 2, falta 3 pra bater a meta de 5, hein? Vambora. Ei, bora lá, pessoal. Calma aí, a Lely Gomes mandou aqui, ó. Obrigado, Lely. Ó, Por mais lives sobre ufologia com essa galera do bem. Isso aí. Ó, Beijão pra Lélia aí. vamos Nilka bater mandou essa meta aí. Já vamos pular Mandou um pra coraçãozinho outra. lindo aqui também. Aí. Obrigado, Nilka. Nilquinha. Vai vir não, Nilka? Ó, tem um espaço aqui pra você, hein? Ah, Nilka aí. Desculpa, gente. Vambora. Ah, Nilka, não dá. Não, só para fechar essa parte do Noé, ele... a gente conhece toda a história do Noé, Sim. mas do Gilgamesh, a gente, da parte do Noé, dentro da... Pouca gente fala. Sim.
Quando Noé recebe a informação lá de que tinha que fazer uma arca, aquela coisa toda, e tinha que juntar os animais, como é que é a história lá do Gilgamesh? Do Noé? Assim, ele tá numa sala, tipo na casa dele, aí um ser, que seria um anjo, né? Tá num outro compartimento e chama ele, só que ele não vê. Ele só ouve a voz que o ser tá falando pra ele, olha só, você monta uma arca, junta os bichos, ou seja, a mesma história, mas sim. Então, como se tivesse ou acontecido, ou sei lá, ou foram várias histórias ao mesmo tempo. Então, mas sabe o que eu vi esses dias? É como se a história se tivesse repetido, né? Em tempos diferentes. Tá, entendi. Entendi. Porque você falou que tem vários dilúvios, né? Mas eu não acredito, eu acho que tem mais do original do Sumérios mesmo. Foi a adaptação dos judeus. Também. Eu acho que eles adaptaram. O lance é justamente esse. A história. Mas será que eles adaptam pra cada era? Porque cada era tem uma época. Porque já tinha a letra cuneiforme, já tinha uma estrutura. Sabe por quê? Eles pegaram aquilo, reformularam pra visão deles, entendeu? Então porque isso é a cultura deles, visão deles, cultura deles. Sabe o que eu vou? Agora deixa eu só fazer um adendo aqui. Depois, assim, essa história que a gente está contando aí, assim, a gente tem que deixar um pouco claro que isso aí são coisas do Sitchin, do Zacarias Sitchin. São interpretações dele das tábuas cuneiformes que está no museu, porque tem gente que não aceita isso como verdade, porque diz que ele traduziu, mas assim... Do jeito dele? Assim, do jeito que ele quis. Não, mas aqui hoje também tem várias pessoas que traduziram isso aí. Ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro. Sequência. Tem gente que não aceita realmente isso como verdade. Que aquelas traduções. Logo o primeiro. Logo o original mesmo, que os caras não aceitam. Os original mesmo não aceitam. Vem cá, olha só. Se eu chegasse pra você hoje e falasse assim, cara, não sei qual a tua religião, mas eu chegasse pra você e falasse, Jesus nunca existiu. A primeira reação tua é de não aceitar o que eu vou falar. Porque eu tô quebrando o paradigma. Fica bolado e tal, fica triste, Com o tempo, aí daqui a pouco parece uma outra pessoa, vem, cara, é que tem uma escritura aqui, um achado, uma pergaminho que foi achado em Qumran, tá dizendo que é isso mesmo, que não existiu e tal. Aí ele começa a trabalhar mais a ideia. O que aconteceu foi com o Zacarias Sitchin. Ele foi o primeiro. Mas hoje em dia tá um monte de pessoas. Mas eu sei porque não é tão difícil interpretar aquelas letras, não, tá? Não é tão difícil. Sabe o que aconteceu? Eu vou explicar. Sabe o que aconteceu? O lance das traduções das tábuas sumerianas. Ali relatava esses seres Anunnakis, inclusive estão na Bíblia, só que em outros termos, né? Fala Elohim e tal, né? E na verdade, eram vários deuses. Elohim já tá no plural. É o plural. Deuses. Elohim. Tá no plural. Eloi é o... Sim. Isso é o único. Sim, isso é bater de frente com a mesma história de um Deus criador de tudo, e não vários. Por exemplo, se for baseado na própria escritura lá dos Sumérios, escrituras cuneiformes, o Noé seria o tal do Ushnash-Pitim. Esse Ushnash-Pitim, ele era um queridinho de um dos deuses que tinham lá naquele local, que mandou realmente ele construir uma espécie de uma arca, um barco grande, que foi o tal do Enki. Entendeu? Esse Enki está lá nas escrituras sumerianas. O que é mais fácil acreditar? Num professor de história que se formou agora há pouco tempo, ou um professor de história que, por exemplo, para falar sobre a época um professor de 90 anos que viveu a época de Getúlio Vargas? Qual você acreditaria mais? Um professor recente ou um professor daquela época? Um que estudou ou que viveu? Um que viveu. Situação. Então é mais fácil você acreditar, isso é a minha opinião, nas escrituras sumerianas do que veio milhares de anos depois. Tem lógica. Então, quer dizer, realmente isso ia bater de frente com o lance do monoteísmo, entendeu? Aí, quer dizer, isso ia quebrar muita coisa em várias religiões. Então foi mais fácil deixar esse conhecimento agora de um Deus único, tal, aquela coisa, do que falar de vários. Inclusive, ainda mais que esse, lá, segundo a escritura sumeriana, ele foi banido. Esse que ajudou o Noé, olha como é que verteu tudo, ele foi banido. Porque, na verdade, não era para passar conhecimento pro ser humano. E isso, segundo as escrituras que estão lá. O ser humano foi feito para ser um trabalhador braçal. Será que é até hoje isso, então, também? Em relação também a ego e em relação para não dar poder pro ser humano, né? Exatamente. Muito manter você os principais conhecimentos estão preso, né? A maioria E será que vai vir um Salvador para tirar, libertar a gente? Então, a maioria do meio de comunicação hoje, a ideia é te colocar, assim, numa fila que vai todo mundo para lá, né? A partir do momento que você descobre que tem uma outra mão, você passa a ser aquela pessoa estranha. Sim. Então, o que aconteceu muito ali nesse caso aí é o seguinte, você tem que pensar desse jeito. Você foi criado, educado
toda a sua história, toda a cultura para pensar assim. Agora, se você começar a ler alguns livros, tu vai perceber que você tá andando numa direção errada, mas que a maioria tá indo nessa mesma direção. Exatamente. Aí, por que? Qual foi o grande medo? Poxa, né? Esses seres que estiveram aqui no Gênesis 6, né? Que tiveram relações com as filhas do homem, tiveram os híbridos, né? Eles ficaram com medo porque o ser humano tava tendo muito conhecimento, não é para ter. E eles estão ficando igual a gente, ó, conhecedores do bem e do mal, conhecedores de várias. Tá tendo acesso a vários conhecimentos. Opa, isso não pode, não. Entendeu? Então, era pro ser humano ficar até hoje um bom bobão. Os caras vão passar a gente aí e ferrou, a gente vai perder o controle. Exatamente, entendeu? Isso que aconteceu. É chato, né, dizer, né? Quer dizer, isso aí, mas o que é melhor realmente deixar pra população mundial? Que você é uma grande obra de aquilo, algo tudo lindo e maravilhoso, ou de que você realmente foi criado para ser algo muito inferior e não era nem para ter conhecimento de nada? O que é mais bonitinho? Dizer o quê? O que você sempre aprendeu desde criança, que foi doutrinado. É verdade. Tá conseguindo entender? Tô sim. Ou seja, você é um funcionário de uma empresa que tu sempre vai ser o operador ali. Exatamente. Entendeu? Nunca vai ser o gerente. Nunca vai ser o gerente ou o dono. Você não pode ter acesso à árvore do conhecimento. Ou seja, tu não pode também dar muito poder para aquele cara, senão aquele cara vai querer abrir uma empresa. Exatamente. Entendeu? A ideia é essa. Tomar o meu lugar, né? Desde a antiguidade, sempre. Eles ficaram com medo. Pô, estão tendo conhecimento aqui, não é pra ter não. E estão ficando igual a gente ainda. Tá lá no Gênesis, lá. Conhecedores do bem e do mal, comportamento da vida. E o pessoal lê assim, pensa que a árvore da vida é um frutinho, uma maçãzinha. Por quê? Foi passado tudo de forma simbólica pro povão, né? E esse comportamento, ele existe até hoje, até no nosso meio. Tu vê que se um cara chega a ter uma invenção muito boa de alguma coisa, o mercado vai lá dar um jeito de subir com o cara. Exatamente. O cara criou um carro que tem movido a água. Ô, meu irmão, tira esse cara do mercado. Tu não vê o Michael aí, que era dono na metade do catálogo da Sony. E a Sony queria de volta, porque tinha um catálogo do Beatles, do Elvis. Exatamente. O próprio catálogo dele, que é gigantesco. O que aconteceu com ele? Sumiu. Pois é. Sumiu, né? Sumiu, entre aspas. Então, quer dizer, esse pensamento, assim, que veio... A gente falando assim, o Júnior tá botando uma visão muito bacana aí. Tu vê que a gente tá falando de ufologia, mas a gente não tá falando de igreja, a gente tá falando lá atrás. Que a ufologia, hoje, ela tem que ir lá atrás. É legal você fazer vigília, legal, bacana, mas tu tem que ir lá atrás. Pra tu conhecer o que tá acontecendo hoje na ufologia, tu tem que ir na Suméria, tu tem que ir na Bíblia, tu tem que pegar o Corão, tem que pegar esses livros antigos. Um vai linkando o outro, né, também. Porque ali tá falando, o Egito, falando, quem era o deus do faraó? Ra-Amenra, era um disco solar. Vamos imaginar um disco solar no céu agora, não é um disco voador? Lógico. Não. E, gente, e uma civilização que é muito rica e a gente não falou dela, da Índia. O Bhagavad-Gita. Bhagavad-Gita. Caraca, falam de naves. Os Vimanas, porrada comia lá em cima. Uns falam Vimanas. É porque a Índia é muito fechada, né? Senão a gente ia saber bem mais coisas, né? Tu viu que o Eric Von Däniken, que ele fez um trabalho em cima do Mahabharata, né? E ele viu que ali, conforme ele tava falando aqui de outros livros, ali fala muito de ufologia. E a coisa, não tem nem cronologia disso, né? O negócio é muito mais além. Muito. A gente recebeu um superchat aqui, do nosso membro aqui do canal, o Jurandir. Eu acho que tá nessa linha do tempo também. Ele perguntou aqui, sobre os relatos da antiga Atlântida. Existe algo sobre a Atlântida gravado nas pirâmides ou não? É quase a mesma época, é bem antes, né, do que das pirâmides, né? Atlântida. Não, bem antes, né? A gente não tem uma data exata, né? Ela, por exemplo, ela não é nesse continente, ela não é nessa formação do continente Terra. Porque, na verdade, a única cronologia que a gente tem é de Platão falando dela. Então, Platão viveu o quê? Foi 1600? Foi a data exata, não sei que foi um pouquinho antes. Então, Platão, mas Platão bem bastante antes de Cristo. Mas aí Platão só conta um relato de que ele ouviu. Só conta o relato que ele ouviu. Ele não viu também, não. Você teve o reset, então, ele só estourou. Então, ou então teve sobrevivente. Se ele ouviu falar, teve sobrevivente. Teve a Lemúria. Uns dizem que pode ser a partezinha pequenininha, que é no caso ali, o Havaí. Diz que é uma parte de uma montanha que tem, tinha da só fazendo um exercício mental assim, Atlântida. Oceano Atlântico. Oceano Atlântico. Assim, aí ele acha que é ali, né? Pode ser por aí. Porque pode ser. Depois dos
Estreito de Gibraltar, né? Que entra ali, sai do Mediterrâneo, aí vai. Quer dizer, o Platão fala disso, né? Depois, aí ele viu aquela... Ainda tem Lemúria também. Tem isso que eu falo, Lemúria. São situações perdidas. Mas olha só, tem um caso interessante, Vini. Tem um professor chamado, você deve conhecer ele, Jefferson Souza. Já falou esse cara? Como é que é o nome? Não. Jefferson Souza. Esse cara, ele tinha acesso à área 51. Que isso? Ao quinto subnível da área 51, abaixo da superfície. Ele teve acesso a informações, assim, horrorosas, coisa muito em relação a disco voador, a UFOs, tá? E ele, quando ele saiu, ele gerou um livro, ele criou um livro chamado Projeto Livro Azul. O pessoal que tá na live deve conhecer esse livro Bluebeam, né? Sim, famoso. Famoso Bluebeam. Não, desculpa, livro azul não. Planeta Azul. Planeta? Projeto Planeta Azul. Falando do livro azul. Mas é da Terra, então. Planeta Azul é Projeto Terra, Planeta né? Azul. Porque era um projeto. A Terra não foi um Nosso planeta projeto. tinha que ser planeta água, né? Tem mais água que terra. Não vai entender, né? Tinha que ser esse, né? Aí olha só, esse cara, ele quando ele fez esse livro, sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou preso nos Estados Unidos 22 anos por causa disso, por causa desse livro. Que isso? Por causa desse livro. Pô, então aí tem, né? Se ele ficou preso por causa desse O livro. livro é extremo. Quem tem esse livro, cara? Tô te falando, esse livro é extremamente Eu vi em revelador. algum lugar essa parada aí. É um livro extremamente revelador. Acho que foi o Nico que falou livro semana passada. Sobre Planeta Azul. Esse cara ficou preso 2 anos nos Estados Unidos porque revelou. 22 anos preso nos Estados Unidos porque revelou tudo que tem no subnível da área 51. Aí, como ele tinha muito colega... Mas não existe cópia, não existe nada desse livro, né? Vou chegar lá. Então, tem. Na internet tem no Mercado Livre? Tem. Isso, então vamos botar aqui na descrição do grupo, hein? Não, É um grande segredo, esse cara é o Bob Lazar brasileiro e tu não vê podcast nenhum falar desse cara. Traz ele pra cá. Não, vou trazer ele pra cá. Será que ele tem Instagram, esse cara? Então, posso falar? Ficou doido? Pode, claro. Dando bala no trem. Esse cara desencarnou agora há pouco tempo. Puta merda. Ele tem que fazer... Mas o livro tá liberado. Agora só a Rota X pra falar. Só a Rota X. Não, o livro tá liberado. O livro tu compra ele. E detalhe, tá? Não, Esse mas cara aí... da onde? É americano mesmo? Não, brasileiro. brasileiro. Jefferson Souza. Professor Jefferson Pelo Souza. nome, Jefferson Souza. Tá aqui do Só Rio? que ele trabalhou ele trabalhou em quase ninguém. Não, mas tem muito Mas brasileiro. será que silenciaram ele? Quase ninguém. Silenciaram. 22 anos preso, cara. Caramba. E a prisão dele foi quando trocaram o passaporte dele. Aí. Botaram um passaporte falso. De sacanagem pra Era o poder... esquema, porque ele vinha pra cá. Ele vinha pra cá. Tem muito... Aí, como ele curtiu 2 anos de prisão nos Estados Unidos. E prisão lá não é igual no Brasil, não. Se é 22 anos, é 22 anos. Não tem esse negócio de... não. Aí ele saiu não. Ele correram atrás, a galera, ele tinha muito amigo, porque ele estava com a mão na frente e atrás. Ele já tinha lançado o livro rendeu milhões, mas o governo americano confiscou toda a renda do livro. Confiscou tudo. Aí ele saiu da prisão, veio pro Brasil com a mão na frente e atrás. Aqui, como ele tinha muitos amigos, levantaram ele todinho. Aí ele começou a participar de reuniões, sabe? Caramba. Trazendo a verdade, né? Trazendo o que ele viveu dentro da área 51. É o que eu tô te falando. Depois do Bob Lazar, é o cara que mais trouxe informação sobre a área 51. Aí ele falava, hoje você catar na internet, você vai ver algumas lives que ele fez. Ele fala da Atlântida, é real. Que isso? Da Lemúria, ele fala de tudo isso. Ele fala dos Anunnaki, que os Anunnaki são estudados na área 51. São levados a sério na área 51. Pra tu ver a importância desse livro. Isso, vou comprar esse livro. Uma série? não, existe a série Blue Book. Mas qual é o nome do livro? Tu sabe o nome do O livro? livro é Projeto Planeta Azul. Projeto Planeta Azul. Show. Na internet? Vou procurar. Aí, esse aqui, ó. Cara, Esse daí Cara, mesmo. não é estranho. não é estranho mesmo, não. É esse aí mesmo. É estranho. Não, Quer dizer, estranho mas estranho. Ele é estranho. ele não é... Ele Não, parece ser conhecido, né? Conhecido, assim. Ele é estranho. Aquele coroa que fica fumando, fazendo Porra. jogo do bicho, assim, apostando no jogo do bicho. Não, tu tem assim. que ver a live dele, ele Caramba. falando. As revelações que ele fala. Ele morreu É ano tu- passado? Ele morreu. Não, na verdade, sabe como é que eu expliquei? Ele morreu? Eu fui chamar ele pro podcast. Putz. Eu chamei ele, aí botei no comentário do último vídeo dele. Aí veio um cara e falou assim, cara, só se for através da mesa mídia única. Vamos Porque chamar ele pelo desencarnou. Ocovox. Pô, sacanagem. Pô, seria uma boa, né? Pô, da mas pessoa? existe o Projeto Livro Azul, uma série. Não, existe o projeto Livro Livro Azul. Não existe, é livro É, azul. Planeta. Tem o projeto e tem a série. Então, Ah, Bluebeam, Planeta né? Azul. É Livro Planeta projeto Planeta Azul. Não é livro azul. Ó, Azul. Ah, projeto. a Leia colocou aqui, ó. Platão é nascido em 428 a.C. Viu? e falecido 348 a.C. Mas é o que ele falou mesmo, ele Tá teve uma novinho ainda, visão pô. da Atlântida, ele não foi lá. Aham. Foi- 2.500 anos. Então, voltando ao assunto da Índia.
Rota X. Investigação paranormal.